Imagine uma fábrica moderna. Robôs trabalhando, esteiras em movimento, sensores monitorando cada posição, motores sincronizados, CLPs, controlando tudo em milissegundos e operadores acompanhando a produção pela tela da IHM. Agora imagine essa mesma fábrica parada. Nenhum produto saindo. A produção acumulando. A equipe de manutenção sendo chamada às pressas. O supervisor cobrando uma resposta. O cliente está esperando a entrega. E tudo isso pode começar por uma falha aparentemente simples. Um sensor desalinhado. Um cabo com um mau contato. Uma fonte de 24 volts instável. Um parâmetro errado. Ou até uma sujeira em uma fotocélula. Parece pouco. Mas, dentro de uma linha automatizada, uma falha pequena pode criar um efeito dominó enorme. Engenharia inteligente, IA, automação, tecnologia e indústria explicadas de forma simples. Quando alguém olha uma fábrica por fora, pode imaginar que tudo funciona de forma simples. Aperta um botão, a máquina liga, o produto passa, a embalagem sai e a produção acontece. Mas quem já trabalhou com indústria sabe que não é bem assim. Uma linha de produção moderna é um sistema integrado. Ela depende de sensores, motores, inversores de frequência, servos, válvulas, redes industriais, CLPs, IHMs, sistemas de segurança, ar comprimido, energia elétrica, comunicação e pessoas. Tudo precisa conversar. Tudo precisa estar sincronizado. E quando um pequeno ponto dessa corrente falha, o problema raramente fica isolado. Ele se espalha. É por isso que uma falha simples pode parar uma máquina, depois uma linha, depois um setor inteiro e, em alguns casos, comprometer a produção de uma fábrica inteira. Pense em uma linha de envase, embalagem ou montagem. Um produto entra pela esteira. Um sensor detecta a presença. O CLP recebe o sinal. Um motor é acionado. Um atuador se movimenta. Outro sensor confirma a posição. A próxima etapa é liberada. Esse processo acontece centenas ou milhares de vezes por hora. Mas agora, imagine que um único sensor começa a falhar de forma intermitente. Às vezes ele detecta, às vezes não. Na tela da IHM pode aparecer uma mensagem simples: produto não detectado, posição não confirmada ou falha de transporte. O operador tenta resetar. A máquina volta, depois para de novo. A manutenção chega. O sensor parece estar funcionando. O LED acende. O cabo parece normal. A máquina roda por 5 minutos e falha novamente. Esse é um dos problemas mais difíceis na indústria. A falha que não aparece o tempo todo. E enquanto a equipe procura a causa, a produção continua parada. A razão é simples. A automação trabalha com sequência. Uma etapa depende da outra. Se o CLP espera a confirmação de um sensor e essa confirmação não chega, ele não pode simplesmente ignorar o sinal e continuar. Por quê? Porque talvez exista um produto fora de posição. Talvez exista risco de colisão. Talvez uma peça não tenha chegado. Talvez um cilindro não tenha recuado. Talvez um motor não esteja pronto. A automação não para apenas por capricho. Muitas vezes ela para evitar um dano maior. Esse é um ponto que muita gente de fora não entende. Quando uma máquina para por causa de um sensor, o problema não é necessariamente o sensor em si. O problema é que aquele sensor faz parte de uma lógica de segurança, controle ou sequência. Se ele falha, o sistema perde uma informação importante. E quando o sistema perde informação, ele toma a decisão mais segura: parar. Vamos imaginar uma situação realista. Uma fábrica possui uma linha de embalagem com várias esteiras. Os produtos seguem em sequência até uma embaladora automática. Antes da entrada da máquina, existe uma fotocélula responsável por confirmar a presença do produto.
Essa fotocélula trabalha o dia inteiro em um ambiente com poeira, vibração, umidade, variação de luz e movimento constante. Com o tempo, ela começa a ficar suja ou levemente desalinhada. O sinal começa a oscilar. O CLP interpreta que existe produto chegando, depois interpreta que não existe mais, depois detecta de novo. Resultado: a lógica entende que existe uma condição anormal. A esteira para. A máquina acusa falha. O operador reseta. A linha volta, mas o problema retorna. Agora o acúmulo começa a crescer na esteira anterior. A máquina seguinte não recebe produto. O setor de produção perde ritmo. A qualidade começa a se preocupar com produtos parados. A liderança cobra a manutenção. A manutenção procura a falha. E tudo começou por uma pequena perda de confiabilidade em um sensor. Não foi uma grande explosão. Não foi um motor queimado. Não foi um CLP destruído. Foi uma informação errada entrando no sistema. E em automação, informação errada gera decisão errada. E não é só sensor. Um cabo com mau contato pode gerar uma falha intermitente de comunicação. Uma fonte de 24 volts sobrecarregada pode derrubar sinais de entrada e saída. Um conector mal apertado pode fazer um motor falhar somente quando existe vibração. Um encoder com ruído no sinal pode causar erro de posicionamento. Um inversor de frequência com parâmetro incorreto pode impedir a partida de um motor. Uma rede industrial com falha em um único dispositivo pode afetar vários equipamentos. Um botão de emergência com contato ruim pode gerar paradas aleatórias. Um cilindro pneumático lento pode fazer a máquina perder tempo de ciclo. Na indústria, nem toda falha grande começa grande. Muitas começam pequenas, escondidas e intermitentes. E aqui está o perigo. Quanto mais intermitente a falha, mais tempo ela pode consumir. Porque uma falha permanente é mais fácil de encontrar. Se queimou, parou. Se rompeu, rompeu. Se não comunica, não comunica. Mas, quando a falha aparece e desaparece, a investigação fica mais difícil. É nesse momento que experiência, método e documentação fazem diferença. Resolver esse tipo de problema não é sair trocando peça até acertar. Esse é um erro caro. Um bom diagnóstico começa com perguntas simples. Quando a falha acontece? Acontece sempre no mesmo ponto da máquina? Acontece com produto ou sem produto? Acontece em alta velocidade ou baixa velocidade? A falha aparece depois de aquecimento? Aparece quando existe vibração? Existe histórico no alarme? O sinal muda no CLP? A entrada física acompanha o estado real do sensor? A tensão de alimentação está estável? Existe sujeira, folga, desalinhamento ou cabo danificado? A grande diferença entre apagar incêndio e resolver de verdade está no método. Primeiro, entenda o sintoma. Depois, isole a área. Em seguida, confirme sinais. Depois, valide a alimentação, comunicação, condição mecânica e lógica. E só então decida trocar componente. Trocar peças sem diagnóstico pode até resolver por sorte, mas também pode esconder a causa real e fazer o problema voltar depois. Então, como uma falha simples pode parar uma fábrica inteira? Porque uma fábrica moderna não é um conjunto de máquinas isoladas. Ela é um sistema conectado. Um sensor informa o CLP. O CLP comanda o motor. O motor move o produto. Outro sensor confirma a posição. A rede industrial transporta dados. A IHM mostra alarmes. A segurança protege pessoas e máquinas. Quando uma dessas partes falha, todo o processo pode ser afetado. E é por isso que o profissional técnico do futuro precisa entender mais do que componentes. Precisa entender o sistema. Precisa entender causa e consequência.
Precisa saber investigar, interpretar dados, validar sinais e tomar decisão com segurança. Porque, muitas vezes, o problema que parou uma fábrica inteira começou em algo pequeno. Um sinal, um cabo, um sensor, uma informação errada. E, na automação industrial, uma pequena falha pode ser o início de uma grande parada. Se você quer entender tecnologia, automação, inteligência artificial e indústria de uma forma simples e prática, inscreva-se no canal Engenharia Inteligente. Nos próximos vídeos, vamos continuar explorando como máquinas, sensores, CLPs, robôs e sistemas inteligentes fazem a indústria moderna funcionar.